esse aqui. A Alessandra que me escreve diz assim: Padre Fábio, sua bênção. Eu tenho uma amiga, uma senhorinha que conheci na Canção Nova e que, graças a Deus, ficamos amigas. Ela perdeu o filho num acidente de moto em 2008 e até hoje ela guarda as coisas dele, como roupas na gaveta, computador no quarto, fotos espalhadas pela casa, como se ele fosse voltar um dia. Sei que isso não faz bem, sei que não é certo, já ouvi o senhor falar sobre isso, mas quem sou eu para dizer a ela? Gostaria muito que o senhor voltasse a esse assunto e que o senhor comentasse, a partir de palavras proféticas, essa situação que essa senhora tem passado, né? Alessandra, que escreve lá de Campinas. Alessandra, você tem razão, minha filha, não é nada saudável. Agora, primeira coisa, eu gostaria de dizer que eu não tenho direito de entrar no contexto da dor de ninguém e de banalizar, né? Eu sei que muitas mães, quando perdem os filhos, o primeiro recurso que elas têm é manter tudo tal como era. É uma forma, uma tentativa, consciente ou inconsciente, não sei, de resguardar a materialidade que já não há. Né? Porque quando nós perdemos alguém que a gente ama, nós sofremos duas perdas. Desculpa, a gente sofre as perdas de muitas formas, né? Eu vou exemplificar aqui a partir de dois aspectos que eu considero fundamental, que é a perda material, isto é, eu não tenho mais aquele corpo sentado ao meu lado, eu não tenho mais tudo aquilo que pertence ao contexto da materialidade da pessoa. As roupas não serão mais usadas, os lugares que ele gostava de ficar na casa perderão um pouco o sentido, porque ele não está mais ali, as comidas que ele gostava de comer. Toda mãe sabe muito bem o que isso representa dentro do coração quando um filho vai embora. Ver as peças de roupa, as músicas que ele gostava, tudo isso dói demais no coração da mãe. Isso faz parte do contexto material. E tem a outra ruptura que não é material e que passa pelo contexto dos afetos, do espírito, né? Que é aquela companhia, aquela presença que ultrapassava a matéria, que extrapolava a materialidade e que entrava dentro do coração. Quando você se sente acompanhado porque o outro chegou. Não é a matéria isso. É engraçado, né? Não é só a matéria que me acompanha. Há algo a mais, porque senão qualquer pessoa poderia me acompanhar. Não se trata de uma realidade apenas material, mas é o sentido e o significado que aquela pessoa tem para mim. Só que quando um filho vai embora, a primeira tentativa que a mãe faz de resguardar o sentido que o filho tem para ela é segurando o que é material. Eu particularmente penso, minha gente, que esse momento faz parte do luto. Quando nós perdemos alguém, é natural que a gente tenha um apego às realidades materiais que o outro deixou. Mas se a gente vive bem o próprio processo do luto, se a gente vai acomodando aquela dor dentro de nós, nós vamos aos poucos descobrindo que o mais importante do filho, a morte não pode levar, que é o sentido. É esse aspecto que eu estava dizendo para você, que a gente percebe que está dentro de mim, que está dentro do outro, mesmo quando ele não está com a gente. Não precisa morrer. Quando a gente ama demais uma pessoa e ela faz uma viagem, a gente sente muita saudade dela. Mas a gente não pode negar que muito do nosso coração está acompanhado por aquilo que ela representa para nós. E a vida só pode ir adiante, só pode continuar quando nós descobrimos e tomamos posse desta presença que já não é mais material, mas que ninguém pode roubar de nós. E muitos pais só reencontram a paz, só se reconciliam com esse acontecimento terrível, tão trágico, que é perder um filho, depois que consegue experimentar e descobrir a beleza de viver essa imaterialidade, né? Não tenho mais o meu filho comigo, mas ele está dentro de mim. Eu já tenho reservas dele dentro de mim. Meu filho jamais vai morrer. Por quê? Porque eu sou o primeiro a legitimar
os seus sonhos, as suas esperanças, a contar a sua história, a guardar dentro de mim a memória que me pertence. Não é a Adélia que diz, né? A Adélia Prado diz, o que a alma, o que a memória amou, já ficou eterno. Então, o desafio é esse. Aí desfazer o quarto, permitir que aquele ambiente desapareça, vai ser um processo natural. Não adianta nada desfazer o quarto, se a gente ainda não desfez dentro de nós a espera pela matéria. Se você ainda está apegado demais materialmente àquele que foi embora, dificilmente você vai conseguir desarrumar o quarto dele. Porque precisa fazer essa transposição. Já não é mais o quarto do meu filho que me importa. É bobagem eu guardar tudo que é dele, porque ele não vai voltar. E aquelas coisas não são ele. É essa a diferença que a gente precisa fazer. Essas coisas não são o meu filho. Portanto, elas são materiais, elas podem ser destruídas. Agora, o que o meu filho é, não pode ser destruído. Então, muitos pais não desfazem o quarto por uma insegurança. Não sabem ainda viver a imaterialidade do filho. Ainda não sabem viver esta memória que preenche o coração e que pode dar sentido à vida. Você já viu que muitos pais, quando perdem tragicamente os filhos, só conseguem se recuperar quando começam a trabalhar por alguma causa que era importante para o filho, ou fazem alguma coisa para evitar a morte de outras pessoas porque o filho foi assassinado ou morreu num acidente de trânsito. Aí eles começam a se mobilizar para fazer de tudo para que outras pessoas não morram. Então, o resultado daquela morte se transforma num sentido de trabalho, de empenho. Descobriu que não é material. Agora, é um processo difícil. Outro dia recebi um e-mail, né, da Rosemarie, lá de Jandaia, lá do Paraná, que é uma grande amiga minha, uma pessoa muito especial ao meu coração, que viveu uma perda muito trágica. Ela perdeu num acidente o marido e o filho Lucas. Ela levou tempo. Agora há pouco tempo, acho que tem uns 2 meses, que ela mandou um e-mail, não só para mim, mas todos os peregrinos que nós viajamos juntos, né, para alguns lugares do mundo. Ela mandou para o grupo que ficou amigo, dizendo, olha, finalmente eu consegui desfazer o quarto dele, consegui doar os brinquedos e estou me sentindo muito mais leve. O que precisou acontecer dentro dela? Perder a insegurança. Não acreditar que os brinquedos e o quarto irão manter o filho dentro dela. Não. Definitivamente, o que do filho ficou não passa mais pelos brinquedos, pelos lençóis, nem pelas roupas. Está dentro dela. Mas a insegurança que ela sentia, por causa de ter perdido, o desejo de não perder totalmente o seu filho, fazia com que ela mantivesse o quarto arrumado. Nos recordando o verso preciosíssimo de Chico Buarque, dizendo, saudade é o revés de um parto, é arrumar um quarto para um filho que já morreu. Não é? É aquela tentativa de se enganar. Então, como eu tenho medo de perder totalmente o Lucas, o que eu faço? Eu mantenho o quarto arrumado. Mas o próprio amadurecimento, o movimento da vida, vai levando aquela mãe a descobrir que não é o quarto arrumado, não são os pertences materiais que lhe dão a certeza de que ele continua. Na verdade, a mãe, ela faz isso numa tentativa de resgatar a memória, salvar a memória do filho. Eu não quero que o meu filho morra totalmente. Eu quero que ele seja sempre lembrado. Aí ela vai descobrir que ser lembrado, que preservar a memória, não precisa guardar as roupas, os brinquedos e o quarto. Que a principal guardiã desta memória é ela, é o pai, são os irmãos, são os amigos, são aqueles que de fato amaram o que morreu. É difícil, minha gente. Eu sei que a teoria pode ser bonita e não ser simples na prática, mas eu posso, sem medo de errar, que todos os pais e mães que experimentam viver esta radical ruptura e dizer, a partir de hoje, o meu filho está vivo dentro de mim, não é nesses brinquedos. Essa mãe e esse pai
alcançam uma libertação muito bonita que essa prisão da matéria nem sempre proporciona. Continue ligando.